Boa noite, minha gente. Boa noite, povo abençoado, povo querido, povo amado. Olha que felicidade é saber que eu tenho você nessa hora aqui com a sua TV ligada aí no canal 25.1. Estou muito feliz porque vejo você bem à vontade e de forma confortável na sala da sua casa, talvez aí na cozinha lavando a louça ou preparando a jantinha do maridão que chegou agora. Estou vendo você aí participando do nosso programa também no nosso canal no YouTube Olhe nos Meus Olhos e talvez ainda em qualquer outra plataforma de streaming ouvindo o nosso som aqui no site ou alguém que está retransmitindo o nosso sinal, como eu sei, em outras praças do Brasil, através do Rádio FM também. Muito obrigado pelo carinho da audiência, muito obrigado pela oportunidade que você abre a porta da sua casa e nos recebe com tanto amor. Para todo dia, eu tenho um convidado especial com as contações de história, os públicos mais diversos nós contemplamos aqui, profissionais de todas as áreas, já recebemos jogador de futebol, cantores, políticos, atletas, médicos e a nossa oportunidade aqui é aberta para você aí do outro lado quando aponta, indica um convidado que você quer receber também junto com a gente. No dia de hoje, eu vou receber, nessa terça-feira, nesse horário agora, um amigo que tem uma biografia gigante. E eu poderia até caminhar de agora até 11 da noite lendo só a biografia desse jovem senhor. É o Francisco Barros Alves, que eu recebo com salva de palmas aqui. Aê, a nossa audiência celebrando. Olha aqui a história que ele tem de vida. Ele nasce em Mombaça, no Ceará, passou a infância e adolescência lá no Cedro. Eu vou agora acelerar saindo dessa página para dizer o que ele faz, porque ele vai contar no programa de hoje. Ele presidiu o Clube dos Poetas Cearenses ali no ano de 1979, caminhando até o ano de 81. Foi sócio efetivo da Academia Cearense de Retórica, sócio efetivo da Academia Cearense de Cinema, sócio efetivo da Academia Cearense de Literatura, sócio honorário da Academia Brasileira de minha amiga, eu vou parar por aqui. Geologia. Eu vou deixar você se apresentar um pouco aqui, porque já deu um trava-língua agora apresentando você. Seja bem-vindo, meu amigo, boa noite. Olha, é um prazer enorme estar aqui. Boa noite para você, Renato. Boa noite para todos os nossos telespectadores, para aqueles todos que nos dão o prazer de estar assistindo a essa nossa conversa aqui. Certamente será uma conversa produtiva, porque eu sei que o entrevistador é inteligente e provocador bastante para que eu possa tentar responder as indagações que você fizer. Olha, eu vou aproveitar de verdade esse tempo que eu tenho, porque faz muito sentido trazer você ao nosso programa no dia de hoje. E o Brasil, o Ceará, Fortaleza, o mundo está vivendo de uma forma muito apavorante, talvez essa seja a expressão mais popular que eu possa apresentar. Muito agitado, o povo está todo vivendo de uma forma diferente, parece que a estação mudou, o ciclo mudou, e eu vou aproveitar para que você desfragmente, traga de forma fácil o entendimento sobre esse momento de transição que o Brasil está vivendo. Mas eu queria que você trouxesse a oportunidade dos nossos ouvintes, telespectadores aqui também, conhecer um pouco mais da sua história, que passa de uma cidade pequena no interior do estado até ser vereador lá de Maranguape, escritor de livro, cordelista, tem muito mais aqui. Eu queria que você ficasse à vontade, contando de onde veio, de onde surgiu essa capacidade toda. Pois é, na verdade, eu sou um autodidata, né? Eu aprendi a estudar sozinho, por mim mesmo. Sou um curioso, naturalmente Muito curioso. Bom. Eu nasci na roça, lá em Mombaça, né? De uma família pobre. E sou filho adotivo. Olha aí. A minha mãe teve 16 filhos. O primeiro faleceu. Lá nos cafundós do Judas, como a gente diz, lá no interior, né? E o primeiro faleceu. Então, quando a minha irmã mais nova, a irmã adotiva, tinha 17 anos, eu acho que ela se lembrou do filho que havia morrido bem atrás e resolveu sublimar essa dor me adotando, né? Então, quando eu cheguei na casa dos meus pais adotivos, a minha irmã mais nova tinha 17 anos. E foi uma bênção de Deus. Eu sempre agradeço a Deus. Eu não entendo como é que algumas pessoas que são adotadas são revoltadas, ou não sei, não entendem quando sabem que são filhos adotivos. Eu, pelo contrário, eu dou graças a Deus por ter sido criado por uma família que me adotou e me tratou com muito carinho, mas com muito rigor. Eram outros tempos.
tempos, inclusive, que eu aprovo, e fazendo uma analogia com as de hoje, com o tempo de hoje, eu acho que o de hoje há um processo de decadência moral e ética. Eu fui criado com muito amor, mas com muito rigor. Muito bom. De modo que eu agradeço a Deus por ter me colocado nessa família que me criou. E uma irmã, e a minha mãe adotiva morreu, meu pai adotivo morreu, e quem me criou, na verdade, a minha mãe. Emocionante esse momento de ouvir com tanta fibra e com tanta verdade o nosso amigo Barros aqui falando. Talvez seja esse o primeiro momento, não sei, mas um dos momentos mais emocionantes quando você conta a sua história. Talvez em outro programa de televisão ou de rádio, quando você foi falar, você não trouxe com tantos detalhes, abrindo assim a história da sua vida. Certamente não. Mas, desculpa, eu quero pedir desculpa a você, aos telespectadores, por esse momento de emoção, porque a minha mãe, que eu ainda hoje chamo de meu amorzinho, era uma irmã, foi, na verdade, a que me deu a minha formação intelectual, moral e ética. E, inclusive, não era uma pessoa de letras, Sim. Mas me estimulou à leitura, ao estudo, e o que eu sou hoje, não sou muito, mas o que eu sou, dou graças ao trabalho que ela fez na minha formação. A sua irmã? Irmã, Tá. chamava-se Tereza. Então... Eu tenho até um soneto que eu escrevi, eu não sei decorado, mas no meu Facebook está lá, Santa Tereza do Sertão. E você faz referência à sua irmã? A minha irmã, a minha mãe, que é minha mãe, foi a minha mãe, na verdade, adotiva. Deixa eu ver se eu entendi aqui. Quando você é filho adotivo, a sua mãe biológica que gerou falece? Não. Ou você não conhece? Não. Conheci com 30 anos de idade. Tá. Mas não tinha o amor que eu tive pela minha irmã que me criou. Ela lhe Isso deu um a fato. oportunidade de ser, então, adotado por outra Exatamente, família. Exatamente. E no período de vida que você ainda usufrui dessa graça, a mãe adotiva e o pai adotivo falecem. Falecem. Quando falece, quem vai ser a mãe que vai cuidar de você, te dando direção? É a minha irmã. Sua irmã. É. Essa irmã é a irmã biológica da mãe do início da sua gestação ou não? É a mãe adotiva? É a mãe adotiva. Meu Deus do céu. Mãe adotiva, a minha mãe adotiva. Olha aí, gente. A minha mãe biológica, meu pai biológico eu não conheci, e a minha mãe a biológica eu só conheci aos 30 anos de idade. Olha aí, talvez alguém assistindo o nosso programa hoje fique assim dizendo, nossa, esse senhor que está contando essa história está parecendo a minha, porque alguém talvez tenha uma história assim. Pode ser que tenha. E quando nós falamos sobre adoção ou filho adotivo, existe ainda alguns sentimentos de paralisia. As pessoas se acham menor. Não, é porque será que eu tenho o mesmo valor de um filho real, que não é adotado, que não é adotivo? E está aqui um homem cheio de Eu pelo paixão. menos fui valorizado até demais. Ok. Porque eu tinha 8 irmãos e 7 irmãs, e eles todos me tratavam como pais e mães. Olha aí. Entendeu? Sendo que a ascendência maior sobre mim era dessa irmã com a qual eu convivia com ela. Ela Muito nunca bom. casou, morreu solteira, e depois eu soube que ela não quis casar, porque ela tinha medo que se casasse, o possível marido não me tratasse bem. Meu Deus do céu. É uma santa mulher de Deus. Santa Teresa de Aí, Jesus. tá aí, parabéns. Olha... Mas eu gostaria de fazer uma Fica à observação, vontade, fica à pegando o vontade. gancho no que você falou aí. Tá. É que hoje há uma grande dificuldade jurídica para a adoção, Sim. entendeu? A minha mãe biológica, ela me disse que voltou para me pegar 1 mês, 2 meses depois. Quando eu cheguei na casa dos adotivos, eu tinha 2 meses. A minha mãe teve problemas, né? E o meu pai tiveram problemas. E lá nos sertões da Mombaça, uma coisa dificuldade. louca, com seca, com tudo. E os meus pais adotivos tinham mais algumas posses que poderiam me criar. Então ela voltou para me pegar, mas os meus pais adotivos não deram mais, não devolveram. Se fosse hoje, haveria uma querela jurídica enorme em torno de um assunto desse. Então, há dificuldades jurídicas para a adoção. É claro que os cuidados devem ser muito, muito visíveis para que isso ocorra, rigorosos, eu não tenho dúvida de que devem ser, mas dificultam demais. E, por outro lado, no nosso mundo atual, há uma distorção tal de valores que o que eu vejo, o que a gente vê na sociedade é que muitas vezes as pessoas deixam de adotar uma criança para adotar um animal. Verdade. Para ter um animal.
Eu não estou dizendo que você não deva criar animais. Eu, por exemplo, fui criado no meio de animais. Eu gosto de animais. Ok. Eu tinha uma cabra chamada Quitó, Uhum. que tem na minha memória, da qual eu tenho muita lembrança, eu bebia o leite dessa cabra. Era Olha. uma cabra exclusiva para mim. Que te dava, então, Me deu a vida. a vida necessária Entendeu? ali. Eu bebi muito leite humano e leite de cabra, né? Olha. Então, eu não tenho problema de osso. Eu tenho 68 anos, não tenho problema de dentição, de idade, de dente, de nada. Entendeu? Eu acredito isso à Sim, questão do cálcio. Perfeito. A propriedade Então, fortíssima que então existe eu no leite gosto de cabra. animais. Agora, eu não posso admitir É. que você deixe de adotar uma criança, pensando no meu caso, Sim. e adote um animal. Gaste mais dinheiro com um animal do que com um ser humano. E aí você fala com propriedade, porque se lá atrás não tivesse sido amado, cuidado e dessa forma abraçada, porque o pensamento moderno fosse de não adianta Não ter adianta responsabilidade ter sobre a responsabilidade vida de uma dos criança, não. outros, Vamos cuidar de um pet. Ok, tá tudo certo. Hoje pode tudo no mundo, não é, Barros? Pode Todo tudo. mundo pode fazer o que quiser, mas os valores que são fundamentais e que elevam o ser humano na condição de facilitador para a vida de um outro ser humano devem ser sempre apresentados, como você está trazendo aqui agora, da importância que é adotar um filho, não é? Sem dúvida. Não tenho dúvida de que, pela minha vida, porque eu passei por todas as dificuldades, todos temos dificuldades, e pelas alegrias que eu tive na vida, eu repito, foi Deus que me colocou nas mãos daquela família. Muito bom, muito bom. E ouvir isso também nos dá um sentimento especial e de valor agora para você que é pai adotivo, que é mãe adotiva, não é aí que toma conta de um filho que é seu, Deus te deu a oportunidade de você cuidar, talvez não tenha tido condição de gerar, mas tem a oportunidade de cuidar, de educar, de amar, e você, filho adotivo, que não pode se sentir menos do que ninguém. De maneira nenhuma. De forma alguma. Então, nós aqui celebramos essa fala aqui do meu amigo Barros, que eu estou muito feliz em receber. Então, caminhando por isso, não é? Dos torrões do interior, de toda a dificuldade, você tem lembranças marcantes, e essas lembranças, e com esse carinho que você recebia, que era cuidado, mas não era mimo, era zelo, mas era a capacidade de criar você com o caráter de um homem responsável. Prova disso é que você vive, não é, passando pelas etapas e usufruindo de tudo aquilo que aprendeu. Você tem verdade. mais histórias ainda desse período? Assim, as lições que eu tiro, que eu não me incomodo que seja taxado de conservador, Tá. de atrasado, eu não me incomodo com isso, não. Sim. Eu nem sou bom, como alguns amigos dizem que eu sou, Sim. e nem sou ruim, como alguns inimigos dizem Perfeito. que eu sou, entendeu? Eu sou eu e as minhas circunstâncias, como dizia o filósofo Ortega y Gasset. Então, eu, por exemplo, essa minha vivência, uma das lições que eu tiro é que eu sou um homem que leio a Bíblia, né? Acho que o mundo ele tem se desviado e tem degringolado sem nenhum fundamentalismo, porque ele tem se distanciado da palavra de Deus. Isso eu tenho plena convicção. Eu não sou evangélico eclesiasticamente, Sim. mas eu sou um evangélico como leitor da Bíblia. Muito bom. Inclusive, eu tenho uma longa história de religião também. Sim. Vamos chegar lá. Tá. Já participei de várias religiões. Voltei para a Igreja Católica Apostólica Romana. Sim. Certo? Tive um tempo no presbiterianismo, etc. Mas continuo um leitor da Bíblia. Acho que as pessoas se distanciam da Bíblia. O que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz, quando Deus criou o homem, crescei e multiplicai. E povoai a terra. Sim. Certo? Então, na década de 1960, com as mudanças sociológicas, pelas quais o mundo, histórico-sociológicas, a década de 60 foi muito marcante, né? Aquelas revoltas de Paris, a mudança de pensamento, Sim, perfeito. o processo gramsciano Isso. da esquerda Que vai invadindo. invadiu com maior força, foi naquele período da década de 1960. Então veio o feminismo da Beth Friedman, Perfeito. lá nos Estados Unidos, queimando calcinha no meio da rua, etc. Perfeito. E querendo ser igual aos homens, coisa que é impossível do ponto de vista natural. Tá. É impossível.
E do ponto de vista histórico, sociológico, a coisa não deu certo. Sim. Quando eu digo isso, é porque, como eu disse, eu tenho 15 irmãos, né? Um que morreu, irmãos adotivos, e a diminuição Tá. ou a tentativa de diminuir a população do mundo não tem dado certo. Perfeito. Certo? Quer dizer, você não ter um filho para criar um animal porque não quer ter um filho, ou não ter mesmo porque acha que cria melhor o filho, sendo um ou dois, Ok. uma família menor. Isso, para mim, não é verdade. Tá. Não é verdade. Eu, por exemplo, eu sou um homem pobre. Quando eu tive o meu primeiro filho, nós tivemos o nosso primeiro filho, eu e minha mulher, a gente pensava ter um segundo. Não, vamos ter, Deus proverá. Sim. Quando eu tive o segundo filho, eu melhorei de vida. Muito bom. Quando eu tive o terceiro filho, eu melhorei de vida. Olha. Então, para mim, esse discurso não vale. Aí você diz, não, mas isso é uma coisa individual. Acontece que no mundo é a mesma coisa. Olha a Europa como é que está aí. Perfeito. Depois dessa questão do controle da natalidade, Sim. nem diminuíram as guerras, Verdade. nem diminuiu a fome no Muito mundo, inteligente. nem diminuiu a violência no mundo. Muito ao contrário. O mundo ocidental e cristão é um fato concreto, isso não é especulação. Perfeito. É invadido pelo mundo islâmico, por exemplo, que é onde tem mais famílias maiores. Sim. Entendeu? É uma regra de ensinamento. É uma regra, que eles colocam em evidência quando nós que recebemos essa palavra da inscrição bíblica, do mandamento bíblico, do fundamento da fé, que nós temos que governar, crescer, multiplicar. E vez e meia o mundo ocidental, moderno, tem ficado ali retraído com medo de avançar em crescer a família quando o Estado Islâmico cresce, porque acreditam que eles precisam dominar, sujeitando em maior número de famílias. Exatamente. Entendeu? Por exemplo, hoje a Europa, a França, foi invadida pelos islâmicos, né? Tá. Os países que praticaram com muita força na década de 70 e 80 até 90 o controle da natalidade, como a Itália, por exemplo, hoje paga para que as mães tenham mais um ou dois filhos. E as mães que foram criadas na cultura de antinatalidade não querem. Tem sofrido o povo. Entendeu? Então, isso é muito completo, muito complexo. Tem um romance chamado Submissão, Sim. que foi escrito em 1990, em meados de 90, cuja história se passa em 2022. O autor já morreu recentemente. Tá. Quer dizer, o cenário é 2022, que também já passou. Próximo. Né? Mas qual é o cenário? O cenário é a invasão da França pelo mundo islâmico e um presidente francês eleito muçulmano, um muçulmano eleito presidente da França. Isso no calendário da contação, do livro. Do livro, do romance. Tá. É uma ficção. Tá aqui. Mas o que é que acontece? A cultura daquela região ali já está contaminada. Sim. Entendeu? Os conflitos só aumentaram. Se lembra do Charlie Hebdo? Perfeito. Aquele massacre lá, entendeu? Isso, Por quê? Por causa desse conflito. Há um discurso que é intrinsecamente contraditório, paradoxal. A esquerda, inclusive, é quem lidera isso. Então, a liberdade para entrar no país, liberdade, abrir as portas. É um ato, porque se fazem de bons, mas, na verdade, diferente. Então, lá na França, o que é que aconteceu? Abriu-se a França, perfeito, mas os meios de comunicação, usando da liberdade, começaram a agredir Maomé, agredir o islamismo. Deu no Charlie Hebdo. Sim. E aí o pavor invadiu. O terror. O terror existe. Perfeito. Está no ar lá na Europa. Você está entendendo? Engraçado, e você fala muito bem. E agora quem está nos acompanhando fica pensando, nossa, eu não tinha nem noção de que isso acontece fora do Brasil, porque o que a gente tem visto dentro do nosso país é que todos podem dizer o que quiser contra a divindade, contra Deus, ou contra aquele que acredita em Deus, mas lá fora o mundo é bem diferente. Parece que existe mais respeito. Alguém um dia disse, quando surgiu aqui, um momento, eu não lembro bem, eu acho que você vai conseguir lembrar, que começaram a falar mal da fé de alguém, e aí virou notícia, e depois
eu vi um pensamento sendo dito o seguinte: por que é que vocês não vão falar sobre Maomé? Né? Não vão criticar lá a turma do Alá. Por que vocês não vão contradizer eles? E vocês querem falar da fé religiosa, da fé cristã? Por quê? E aí nós nos acanhamos e ficamos nesse lugar, e enquanto do outro lado do mundo a turma não deixa ninguém falar mal, não. Os fatos concretos. Você pode, o que eu estou dizendo aqui, você pode consultar livros que estão aí nos livros. Eu sou curioso, né? Eu não sou um intelectual, mas eu sou um curioso, eu gosto de ler. Sim. Então, veja, no nosso mundo, no Brasil, atualmente, já há algum tempo, Perfeito. né? Eu não estou falando de ouvir dizer, eu fui do Partido Comunista mais de 15 anos, ainda da clandestinidade, na década de 80, de 70, final de 70, para a década de 80. Quem era o Partido Comunista naquele tempo? O Partido Comunista naquele tempo estava na clandestinidade, Sim. você entendendo? Mas as grandes lideranças eram o Giocondo Dias, o Jacó Gorenda. Rapaz. Eu ciceroneei o Luiz Carlos Prestes, o grande líder do Partido Comunista Brasileiro, né? Porque há uma divisão. Aliás, Olha aí. há várias divisões, né? Mas os dois maiores ramos é o Partido Comunista Brasileiro e o Partido Comunista do Brasil, Sim. que é uma divergência do começo da década de 60. Quando o Prestes voltou da União Soviética, eu era do Partidão. Tá. E aqui em Fortaleza, um grande amigo meu, morreu meu amigo, o Tarcísio Leitão, Sim. uma figura extraordinária, advogado, era um dos grandes líderes aqui no Ceará. Então nós fizemos uma comissão provisória para a abertura política e criamos o Partido Comunista. Passando a existir naquele tempo. Né? Era depois Saindo da do período clandestinidade, autoritário para sair da clandestinidade. Sim. Então fizemos uma festa lá no Teatro Zé de Alencar, etc. Quando o Prestes voltou da União Soviética, ele vinha sempre a Fortaleza. Eu nunca perguntei, não tive a curiosidade de perguntar por quê. Mas todo 3 de janeiro, que era o dia do aniversário dele, ele vinha passar em Fortaleza. Olha aí. Entendeu? E eu tive a oportunidade, depois eu vou lhe mostrar fotos que eu tenho aqui, Sim. tem até uma, eu e o Ciro Gomes. O Ciro era jovem deputado, eu ciceroneava o Prestes, Tá. entendeu? Eu e outros colegas. Mas algumas vezes eu fui com ele, a gente marcava as audiências na Câmara Municipal, para ele falar com o presidente da Câmara, presidente da Assembleia Legislativa, governador, autoridades, Sim. com as quais para manter, era abertura política, essas conversações, para ir formando uma mentalidade de abertura, né? Então, o Prestes, acompanhei o Prestes. Bom, então eu não conheço isso de ouvir dizer. Tá. Vivenciou. Eu conheço de dentro, Tá. entendeu? E a esquerda, ela prega, por exemplo, principalmente a esquerda cristã, que é lá da década de 40 e tal, criou-se essa coisa de que existe um socialismo cristão. Socialismo, não existe socialismo cristão. Ó. O marxismo, que é o embrião de tudo, é intrinsecamente ateu. Tinha um Papa, o Papa Pio XI, que dizia o seguinte: o problema não é a pessoa, o problema não é o líder comunista, o problema é que o comunismo, o socialismo, é uma doutrina intrinsecamente má. É uma doutrina intrinsecamente má. De modo que, quando você ouve um discurso muito humanista em relação a você acolher determinados padrões de vida, determinados costumes, determinados discursos, se vier da boca de um comunista, ele é um discurso falso. Até porque humanismo não é cristianismo. Olha aí. O cristianismo é uma doutrina em que ele absorve o humanismo. Mas o humanismo é uma coisa. Por exemplo, é humanista você cuidar da ecologia. Mas você adorar a natureza, isso não é cristianismo, isso é panteísmo. Muito bom, muito Você bom. está entendendo? Então, lá vem a minha igreja, que eu nasci nela e continuo nela hoje, a Igreja Católica. A campanha da fraternidade desse ano. Qual o tema? Da ecologia, né? Sim. Já houve o Papa que faleceu, era um grande defensor dessas coisas de pautas Tá. ligadas à esquerda. Quer dizer,
Os próprios católicos não entendem que o Papa estava errado. Ó, que Você está forte, hein? entendendo? O Papa estava errado, porque papas erram. Essa questão da infalibilidade papal é uma coisa teológica da Igreja Católica que ele só pode tomar decisões ex cátedra Perfeito. depois de ouvir todos os bispos do mundo. Perfeito. E não foi feito isso. E não foi aconteceu. feito isso. Aí a pessoa pega uma declaração que o Papa dá num avião, não sei aonde, etc., e então aquilo como dogma. Isso não existe. Rapaz. Isso não existe. Entendeu? Quando você traz essa fala aqui, você abre um prisma, se abre uma oportunidade para que as pessoas possam até fazer um senso mais apurado, lê a rapaz, doutrina, estudar. lê a doutrina, E sobretudo a Bíblia. Hoje eu estava ouvindo um bispo que eu sempre ouço, É. muito bom, é um cara conservador, Tá. um cara que contribui para a luta política, você está entendendo? Essa coisa da preservação das tradições e Sim. dos costumes. Mas ele fez uma pregação num texto lá que eu disse para minha mulher, olha, ele está fora do que Paulo disse. É. Então, eu ouço, gosto, mas não sou obrigado a seguir tudo que ele diz, não, porque sim. eu vou primeiro lá na Bíblia. O livro prático de fé, o manual da é. vida, não é ele que vai dar a direção para não errar. Tá ali. Exatamente. Na maioria das vezes a turma não quer ler. Aí o teólogo protestante, eu fui da igreja presbiteriana, né? Tá. O teólogo protestante pode me contradizer, tenho muitos pastores amigos protestantes. Mas, Balzar, por que está da igreja católica? Porque eclesiasticamente, para mim, não faz muita diferença, sabe? Do ponto de vista do cristianismo, certo? Sim. Você tem essas divergências que eu acho que são periféricas. Por exemplo, quando você pega o credo niceno-constantinopolitano, Sim. o meu e o das igrejas evangélicas é o mesmo, creio em Deus Ok. Pai Todo-Poderoso, Ok. Criador do céu e da terra, de um só Filho, Salvador Perfeito. da humanidade, que é Perfeito. Jesus. Jesus é o Salvador da humanidade. Perfeito. A humanidade não se salva nem em Maria, nem em São Paulo, nem em São Pedro, nem em São João, Só nem em pelo São... Filho. Só pelo É o Filho. único caminho. É o único caminho, você Muito está bom. entendendo? E nesse ponto aí, a própria Igreja Católica devia ler a Correto. Bíblia. Correto. Entendeu? Rapaz, eu tô gostando do papo aqui. Atenção, minha gente. Olha, além de jornalista, além de escritor, poeta, essa voz que clama no nosso programa hoje aqui, trazendo conhecimento, graças e muitas histórias. Você tá ouvindo um cara extremamente equilibrado, capaz, e tá fazendo aqui um paralelo entre aquilo que é pregado e aquilo que é comentado e, ao mesmo tempo, aquilo que está sendo colocado em evidência na Bíblia Sagrada. Se você ler a Bíblia Sagrada, você nunca vai ser embaraçado. Você nunca vai ficar atordoado. O que a gente tem visto e saindo desse discurso, porque na maioria das vezes existem pessoas que querem ter o direito sobre a vida de outras pessoas. E aí é um negócio muito perigoso, né, Barros? Você, com tanto tempo de vivência, conhecendo pessoas no seu dia a dia, desde o seio político, como líderes religiosos também, consegue perceber que se o cara não tiver ali guardado em suas emoções, ele corre o risco de errar e colocar outros nos erros Sem também. dúvida, sem dúvida. Você, às vezes, tem uma capacidade de liderança grande, tem carisma, certo? E adentra... Eu escrevi um artigo ontem, você deve ter visto, Religião e Política. Sim. Essa questão da liderança, a mística das lideranças, a pessoa tem que saber como conduzir isso, né? Porque o líder religioso e o líder político, eles são muito parecidos. Se não me engano, foi Emile Durkheim, um dos criadores da sociologia moderna, que estudou muito bem esse tipo de coisa. Quer dizer, a política, ela é um tipo de religião temporal. Não é religião no sentido de divindade, teológico, entre homem de divindade, e Deus. de religar com Deus. Sim. Você está entendendo? Por quê? Ok. Porque a política, ela mexe com as emoções. Perfeito. Entendeu? Faz sentido. A religião também mexe com a emoção, com a alma do homem, né? E se você... E essas duas imbricadas lhe dão poder, você tem que ter muito cuidado com isso. Cuidado, forte. Por isso é que Cristo dizia que o meu reino não é deste mundo. Sim. Por quê? Porque ele queria mostrar um caminho para a humanidade que não fosse o caminho daquele poder de um pisar o outro. Muito bom. Não é? Era o caminho do amor, do equilíbrio, falando da mensagem igualdade, de salvação. Da salvação. E ele era eminentemente o Filho de Deus. Perfeito. Olha o que você está dizendo entendendo? aqui. Aí eu vou entrar Deus. em um pouco para a gente avançar nesse papo.
O Cristo sendo filho de Deus, o unigênito de Deus, o exclusivo, que a Bíblia Sagrada vai dizer, e que tem muitos que erram quando não leem, que querem reconhecer outros caminhos para chegar a Deus, quando na realidade é só Ele, que é o caminho, a verdade e a vida, se colocava à disposição dos humildes, dos desprezados, dos abandonados, dos flagelados, para ser o Cristo de Deus como solução de salvação para a vida do homem. Exatamente. Então não tinha... Olha, você vê, eu conheço bem a teologia da libertação. Sim. Eu escrevi um livro, quando eu era comunista, escrevi um livro que é um livrinho. Leonardo Boff, um profeta injustiçado. Olha só, Leonardo Boff, um profeta injustiçado. Eu não sou como o Fernando Henrique Cardoso, que diz assim, esqueça o que eu escrevi. Não, pode ler esse livro meu. Era um momento da minha vida e eu julgava que aquilo era o caminho certo, a teologia da libertação. Você vivia dentro do seu comunista. Vivia dentro, exatamente. Eu era militante. Você ia para a linha de frente? E lá eu fui fazer um trabalho do Partido Comunista lá no Maranguape, aí me vereador. Lá no Distrito Industrial de Maracanaú. Tá, continua então. Entendeu? Então, o que é que acontece? É que a teologia da libertação, ela não é uma teologia cristã. O Bento XVI dizia o seguinte, a teologia... E eu conheci, inclusive, um pastor que recebi aula dele, participei de conferências dele, Richard Shaw, que era norte-americano, ele era considerado o teólogo da revolução. Olha. Entendeu? Muitas pessoas pensam que a teologia da libertação nasceu no seio católico, errado. Nasceu no seio protestante. Depois eu vou explicar. Mas o que é que eu quero dizer? Por que é que a teologia da libertação ela não é uma teologia cristã? Porque ela trabalha com categorias marxistas. Olha. Ela analisa a história com categorias marxistas de análise. Cristo, a igreja cristã como um todo, esqueça as questões eclesiásticas. O cristianismo sempre defendeu os pobres. Perfeito. Para o amor. Perfeito. Você está entendendo? Sim. Para a boa convivência, para a busca da salvação eterna. Perfeito. Nessa convivência de harmonia e de paz. A teologia da libertação, quando ela trabalha com categorias marxistas, ela faz o jogo da esquerda marxista para fazer a guerra, para fazer a revolução, para fazer a violência. Doideira, rapaz. Você está entendendo? Sim. Então, usa a igreja, inclusive, aparelha a igreja. A Igreja Católica Brasileira está aparelhada. Olha. A CNBB, quando eu escrevo, eu não chamo de CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, é Sindicato dos Bispos do Brasil. Isso é muito porque 90% dos bispos são comunistas. Olha aí, atenção, gente. Você está ouvindo aqui algo... 90% dos bispos são comunistas. Então, para mim, hoje, a CNBB não é uma conferência episcopal que busque o evangelho, a evangelização. E aí, quando você fala isso, você vai continuar, Barros, mas quando você fala isso, não é muito distante da realidade de qualquer pessoa, porque quando nós falamos de teologia da libertação, não é o nome de Jesus seja liberto, não tem nada a ver com isso, não. É teologia, é uma doutrina que tem um viés de construção, de guerrilha de verdade. O nome, inclusive, é errado. O Bento XVI é que disse, eu ia dizendo, eu fiz um parênteses. Teologia da libertação é um nome errado para esse tipo de ação na igreja. Sim. Porque não é uma teologia, é uma sociologia. Perfeito, perfeito. Bem aplicado. Entendeu? Porque, de fato, prepara o homem para viver essa vida social, temporal, entre aspas, exatamente, não é? Com a militância que tem a finalidade de bloquear, cercear, levar para um caminho que só faz interesse aquilo que é de benefício. Aí o meu adversário, o meu contraditor, não diga adversário, o meu contraditor vai dizer assim, mas Barros, isso que você está dizendo não tem fundamento não. Tem não? Pois olha a Nicarágua. Quem fez a revolução na Nicarágua foram os padres da teologia da libertação. Muito bom. E a banda da Igreja Batista. Sim. A Igreja Batista teve muita ação lá na derrubada do Somoza, do ditador Somoza, na época, final da década de 70, 79 por ali, 78, e a ascensão do Daniel Ortega, que era jovem na época, o guerrilheiro e tal. Então, eles ajudaram a fazer a revolução na Frente Sandinista de Libertação Nacional, em homenagem ao Sandino, que era um revolucionário antigo. Então, eles assumiram o poder
E veja o que é que está acontecendo na Nicarágua depois de 40 anos. Cadê a democracia na Nicarágua? Só Deus, é padre indo embora, sendo expulso. Não, é preso, prendendo né? bispo, prendendo padre, fechando igrejas, expulsando os pastores, expulsando evangélicos missionários de ambas as igrejas. Você está entendendo? Terrível. Tudo porque foi dado uma permissão, uma concessão lá atrás, com essa mazela, né, que o povo diz que faz sentido e não faz na realidade. E aí eu toco agora aqui, quando nós vivemos ou vivenciamos o último pleito político para presidente, que os padres da Igreja Católica na televisão, eu não sei se foi na TV, esqueci o nome da Canção Nova, ou se foi na outra TV, que um dos padres se manifestou contrário ao desejo do governo que estava se colocando à disposição, e aí foi martirizado, pegaram o homem, rapaz. Agora mesmo tem um frade aí, Frei Gilson, se não me engano. Sim, Frei Gilson. Que foi, levou pé. Coitado do Frei Gilson aí, mano. Só porque o cara é conservador. Agora, o interessante, sabe o que é? O interessante é que na Assembleia Legislativa do Ceará, só quem saiu em defesa do Frei Gilson foi os protestantes. Legal. Tá aí. Dois, a Silvana e o Henrique, o Antônio Henrique. O Antônio Henrique. Os católicos ficaram calados. Olha aí, por quê? gente. Porque são da teologia da libertação. Porque fazem parte do governo comunista. É muito doido isso aí. Você está entendendo? Então, essas coisas... Se for do interesse, se junta, não é? É, exatamente. Se fugir, se for verdade, se for Bíblia, aí sai fora. E a ética da esquerda é uma ética circunstancial, é uma ética revolucionária. Eu fui de lá. Tá. É aquilo que interessa no momento, para a circunstância. Você entendeu? É bom se fizer sentido para agora. É bom se fizer sentido para a revolução. Se não fizer sentido para a revolução, não é bom. Você é meu filho. Sim. Se você fizer sentido na minha vida para a revolução, você é meu filho, amado. Se não, você vai ser fuzilado do mesmo jeito. Expulso. Você está entendendo? E é desse jeito. É desse jeito. Esse pensamento... pode ser remido, vai existir uma remissão para essa cultura que, de certa forma, é até covarde? Olha, é muito difícil porque no Brasil, atualmente no Brasil, eu acredito em milagres. Tá. Eu acredito que tudo que ocorre na vida é porque Deus permite. Okay. Se Deus permite, nós temos que tirar lições. E nós temos que assumir as nossas responsabilidades para fazer as denúncias como nós estamos fazendo aqui. Okay. Entendeu? Sim. Cada qual no seu quadrado. Okay. Não é? O engenheiro lá na área dele, o advogado na área dele, muito nós comunicadores da nossa área, perfeito, na área política, devemos denunciar essas coisas e aclarar as pessoas que não são obrigadas a conhecer como eu e você conhecemos. Sim. Não é? Nem todo mundo estudou no seminário. Teve oportunidade nem todo mundo. A maioria não tem nem tempo de ler. Sim. Não lê é porque não tem tempo, está trabalhando, etc, tal. E fica lá o cara doutrinando no ouvido dele. Você está entendendo? Dizendo que ele é pobre porque por isso, por aquilo, entendeu? E colocando ele em conflito com o outro. Quer dizer, quando você olha a Bíblia, Jesus passou pelos pobres, defendeu os pobres, passou na casa do rico, almoçou, jantou na casa do rico, etc. Acolheu a todos. A mensagem central era a salvação. A salvação. Reconheça que a mensagem Senhor... central do Novo Testamento, Joaquim Jeremias, o grande teólogo, que é teólogo protestante, ele tem um livro, A Mensagem Central do Novo Testamento, é o nome do livro dele. Perfeito. É a salvação. É isso. É a busca de Deus. Entendeu? Ali era o Filho de Deus que estava falando, que era Deus. Era a pessoa da Trindade. Os interesses que são levantados hoje, eles saem dessa missão central e vão para o que você diz, que fica dentro do pensamento social, sociologia, comunismo, toda hora. Limita-se a coisa temporal. Tá. Limita-se a coisa temporal. Perigoso. Então, quando sai o espiritual, a sociedade tende a degringolar. Sempre foi assim. Você da própria Bíblia. Quando o povo escolhido se afastou de Deus, veio o castigo. Verdade. Veio o castigo. Distante de Deus, não há salvação. Eu acredito em milagre, acredito que Deus tem um propósito para que nós atravessemos essa crise, certo? Mas é necessário que nós possamos nos reconciliar com ele. Muito bom. Se nós não nos reconciliarmos, vem P por aí. Até porque no nosso mundo de religiosos há muita hipocrisia. Quer dizer, e o que mais Deus criticou foi a hipocrisia. Abomina. Sepulcros caiados. Verdade. Raça de víboras. Perfeito. Palavras duras. Você já pensou, se você chegar hoje numa igreja e um padre comunista está fazendo um sermão, Rapaz. aí você se levanta e diz, dá licença,
o senhor faz parte da raça de víbora. Sai preso. Vai. Sai preso. Mas Jesus disse, lá para os fariseus, para os saduceus, chamou a atenção para os religiosos da grande. época. Exatamente. É desse jeito. Chamou a atenção, para a hipocrisia da coisa. Rapaz, eu te ouvindo aqui agora, eu fico pensando um monte. Como nós poderíamos, o ser humano brasileiro, perceber, assistindo os noticiários de uma televisão que não ensina, que leva o cara sempre para uma dependência. E aí, quanto tempo a gente tem aqui, meu amigo Pedrão, hein? De gravação? Nós gravamos 40 minutos, nós temos 20 minutos ainda, é? Rapaz, o tempo passa rápido, hein? E eu vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que faz muito sentido. Eu queria explicar sobre a questão do nascimento da teologia da libertação. Claro, você vai falar. Vou fazer o seguinte, ó. Aproveita aqui agora comigo, vamos chamar aqui o VT rapidinho da Visão Veículos e quando eu voltar, eu já volto com o Barros Alves, jornalista, querido, que tem aqui trazido, além de a sua capacidade de raciocinar, colocando em evidência aquilo que está na palavra, não é? Na palavra de Deus, que é o nosso valor maior. Então, eu queria falar com você sobre a Visão Veículos, que é a loja que eu indico, recomendo e aponto para que você, quando for fazer a compra do seu carro, não corra o risco de errar saindo procurando em outro lugar um carro. Carro é com a Visão Veículos, seu automóvel, novo, seminovo, nacional, importado, o veículo para trabalho, é o que você está precisando, é na Visão Veículos. Eu vou pedir para soltar o VT e eu volto já com você aqui. Vamos lá, solta o VT aí, meu amigo Pedrão, e eu volto daqui a pouco falando sobre as ofertas e as condições que você vai ter. Você está procurando um seminovo com preço justo e qualidade? Então precisa conhecer a nossa loja. Aqui não vendemos apenas carros, entregamos confiança, respeito e acolhimento, porque nossa missão vai muito além do comércio. Nossos carros são revisados e preparados com a segurança e a confiança que você precisa. E tem mais! Temos uma variedade incrível de veículos, do popular ao exclusivo, com preços que cabem no seu bolso. Venha viver essa experiência. Aqui seu sonho é tratado com seriedade e muito respeito. Somos uma empresa que seguimos princípios e valores. Cremos que servir bem é uma forma de honrar a Deus. Por isso, cada cliente é tratado com transparência e integridade. Passe aqui na loja ou fale com o agente pelas redes sociais. Temos ofertas imperdíveis esperando por você. Para você que é ouvinte do Olho dos Meus Olhos de Renatinho Soares, preparamos uma bonificação especial. Entre em contato agora mesmo. É isso aí, olha, 99215-2079. Eu indico e falo aqui com toda a responsabilidade que eu tenho em fazer uma apresentação de um parceiro que tem uma cultura cristã e que é focado em te dar oportunidade. Aonde você já levou o seu carro que você quer dar como entrada, você aí já foi lá e quando chegaram, olharam o seu carro, derrubaram o preço, mataram o preço do carro, não é? Tripudiaram sobre você, depreciaram o seu bem. Aí você disse, não vou fazer negócio não. As pessoas aqui colocaram meu carro lá embaixo, o preço. Lá na Visão Veículos você vai ter a melhor avaliação do mercado. O Fábio e a equipe vão chegar para você, sentar na mesa e vão te fazer uma análise ali junto com você, te apresentando a melhor solução, tendo sempre o carro que você precisa com a condição que você merece. Não tem essa de juros fora da escala não, gente. Você vai pagar daquele jeito que faz sentido para você e para suas economias. Os melhores bancos, as melhores taxas, a entrada pode ser facilitada com pagamento no cartão de crédito e do jeito que você sentar lá, a realização do seu sonho vai acontecer. Você vai sair com a chave do carro na mão e realizando o sonho de toda a sua família. Tem vários carros, você vai vendo que vai aparecendo várias ofertas, você vai encontrar aquele que você procura e pode falar no meu nome. O Renatinho me indicou aqui, ó, eu quero então meu carro. Você vai ter e vai ter um bônus aí. Se disser aqui, ouviu, assistiu, participou do nosso programa, você já ganha tanque cheio comprando o seu carro, levando com o tanque cheio e ainda tem outro bônus que você só vai saber quando você chegar lá, tá bom? Vai lá, Visão Veículos é a loja que eu indico e faz muito sentido para você porque você vai economizar e ter toda a segurança. Vamos voltar aqui agora.
Aproveitando aqui o tempo do precioso amigo Barros Alves, que paralisou a sua agenda no dia de hoje para estar cooperando, compartilhando, além de sua história emocionante também, pensamentos fora da caixa, é o que eu posso dizer. Você pediu tempo para poder falar da teologia da libertação, que lá atrás, nós discutimos aqui e falamos, dando aqui um certo tom de curiosidade para quem não conhece. Eu queria que você desfragmentasse um pouco mais. Tentarei ser rápido. Nós falamos aqui no Richard Shaw. Ok. Eu assisti conferências dele aqui em Fortaleza. Sim. Ele veio dar aulas aqui no Seminário Teológico da Igreja Presbiteriana Independente. E ele já faleceu. Uma figura muito lhana, muito agradável, já bem idoso. E ele era chamado, ele é considerado, aqui no Brasil tem um livro dele sobre protestantismo e teologia da libertação. Isso. E tem um livro que vários autores escreveram em homenagem a ele, mostrando essa importância dele no mundo da teologia da libertação. O Shaw, quando era mais jovem, começou a trabalhar, fazer um trabalho missionário pela Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, no interior da Colômbia. Olha. E foi ali onde ele começou a participar com prelados católicos dessa ideia de uma teologia de libertação dos pobres, né? Aquela opção preferencial pelos pobres. Como se Cristo só tivesse opção preferencial pelos pobres. Como se pobre não pecasse. Tá. Entendeu? Sim. Então, a distorção já é aí, porque a opção de Cristo é por todos. Claro. Pela salvação de todos, Perfeito. da humanidade, do mundo. Perfeito. E na academia, a primeira pessoa no mundo que falou sobre teologia da libertação foi o brasileiro Rubem Alves. Olha. Poeta. Perfeito. Eu estive com ele 3 vezes, em 3 oportunidades. Uma na Assembleia, inclusive, ele veio receber uma homenagem na Assembleia Legislativa de Ceará, outra em Juazeiro do Norte. Ele foi fazer uma conferência sobre religiosidade popular e outra em Campinas, lá na Universidade de Campinas, onde ele era professor e houve um seminário sobre teologia e eu fui lá assistir. Então, o Rubem Alves, ele saiu do Brasil por causa do movimento militar de 64. Olha. Quando houve a pressão, ele foi para os Estados Unidos, estudar na Universidade de Princeton. E lá, um dos melhores cursos de teologia do mundo é a Universidade de Princeton, né? É o curso de teologia de Princeton, com visão evangélica, protestante. E lá ele escreveu, a tese dele de doutorado é Theology of Liberation. Sim. Teologia da libertação. Só que ele passou, foi aprovado summa cum laude e tal, com louvor, né? E queria publicar. Quando ele levou para o editor nos Estados Unidos, o editor disse assim, olha, Rubem Alves, isso era 68 por aí. 68, 69. 1968, 1969. Ele disse, olha, Rubem Alves, esse título não vende não. Vamos usar um título da teologia que está em moda. Olha. Qual era a teologia que estava em moda? A teologia da esperança, que é mais ou menos como a da libertação, mas não era ainda aprofundada, Sim. no sentido revolucionário. E ele publicou lá nos Estados Unidos o livro, que deveria sair como Teologia da Libertação, como o título do livro é Theology of Human Hope. Eu escrevi um longo artigo sobre isso, vou mandar para você depois. Ok, muito bom. Em 93 eu escrevi isso. Então, foi a primeira figura que falou em teologia da libertação na academia. Tá. Esse livro do Rubem Alves só foi publicado no Brasil 30 anos depois, com o título Da Esperança. Era uma editora que tinha no Brasil, acabou essa editora, Papiros. Eu tenho uma lembrança. Pronto, a editora Papiros. Tá. E agora, em 2004, salvo engano, 2004 ou 2014, não estou lembrado bem, a editora, uma editora fez um ligada ao mundo protestante, publicou um livro também, acho que é sobre teologia da libertação, que é o mesmo livro, só com outro título, certo? Então, a teologia da libertação, ela nasceu inicialmente com um viés, lá nas origens, de ecumênica, Sim. de juntar os pensamentos das igrejas cristãs, entendeu? No livro vem ligado somente à cultura de fazer bem aos pobres, só isso?
Não, o livro ele já prevê uma teologia de libertação dos pobres aqui na Terra. Tá. Isso Entendeu? diferente do que era pregado logo no começo, é assim? Não. Não. No começo, a ideia era o ecumenismo. Ah, tá. Mas no começo mesmo, a teologia da libertação É. já era uma coisa que usava o Cristo Tá. para uma salvação política na Terra. Por isso é que o Bento XVI diz que isso não é teologia, isso é sociologia. Isso. Salvação é espiritual. Perfeito. Salvação em Cristo Para a eternidade. alcançar o reino Sim. eterno. Você está entendendo? Tá. No caso, não. A salvação da teologia da libertação, para eles, começa a partir daqui. É uma salvação política. É fazer a revolução para melhorar a vida das pessoas, dos pobres, os governos fazerem isso. Tá. Então, é derrubar um governo que é explorador, capitalista, etc., para estabelecer o reino de Deus aqui na Terra. Como se toda a população fosse flagelado, pobre, Exatamente. humilhado. Aí eu pergunto a você, onde foi implementado isso? Ou um experimento, deu certo? Não, Deu certo em lugar nenhum do não mundo. tem lugar nenhum. Quer dizer, aí a conferência dos bispos do Brasil, e alguns pastores, raramente, mas a igreja protestante, tem muita gente que pensa assim também. É a teologia integral. É que aí A teologia integral já é sai a do padrão. face protestante da teologia da libertação. É, que isso é prejudicial. É claro, isso não é Não faz bem. teologia. Isso Não é teologia. salvação de Deus, não é oportunidade para um novo nível, para uma nova estação. Não é. Uma oportunidade, porque separa. Ela vai tirar, então, a possibilidade de Cristo, que é o libertador de verdade para todas as classes, todos os nichos, todos os povos, todas as etnias. Exatamente. Dá um pertencimento de só o pobre miserável é que Exatamente. precisa Exatamente. dessa justiça social. Houve duas grandes conferências ecumênicas, né? Porque protestantes participaram também, que é a de Medellín e Puebla, que são pós-conciliares, Concílio Vaticano Sim, II. sim. No Concílio Vaticano II, o João XXIII convidou vários teólogos protestantes para participarem. E muitos teólogos, por exemplo, Hans King, Sim, né, que era teólogo da libertação, da Suíça, etc. A teologia da libertação tem uma visão muito latino-americana, do lado pobre do mundo. Mas o Hans King é da Suíça. quando você fala sobre, para a gente fechar, Morreu, né? O Hans King morreu. para fechar essa pauta, não é? Mas só para complementar. O Leonardo Boff é terceira geração de teologia da Eu sei. libertação. A maioria das pessoas pensa que a teologia da libertação, o pai é o Leonardo Boff. Não. Por nada. fora, É. o Clodovis Boff, irmão dele, rompeu com ele em 2014 porque disse que o irmão tinha passado dos limites. Quem segue, acredito, tem um padre em São Paulo que segue muito o que o Boff tem colocado em evidência, que é esqueci o nome dele, o rapaz. Lancelotti. O Lancelotti, né? Não, o Lancelotti é um herege total. O Lancelotti, se a Igreja Católica, a Igreja Católica deve incluir, mas a Igreja deve incluir os convertidos. Sim. O Lancelotti, pela forma como ele age, eu não estou fazendo julgamento, Sim, não. claro. Eu estou raciocinando em cima do que diz a Bíblia. Perfeito. E do que diz a doutrina da Perfeito. própria Igreja Católica. Perfeito. O Lancelotti, ele é a fumaça de Satanás que entrou pelas frestas da igreja. Rapaz, pense, tá aí. Esse convidado é valente, é corajoso, trouxe aqui verdade. Mas tá escrito lá, não sou eu que tô inventando. Tá tudo certo, é o que está escrito, não é? E eu tenho, assim, a facilidade de receber os nossos convidados aqui para que traga, então, e deixe publicitado aqui de forma ampla o que, de fato, a gente tem percebido, não é? Agora está faltando alguém que vá trazer as nuances disso. O Barros Alves está aqui para o dia de hoje. Como é que a CNBB recebe aos beijos e abraços um comunista como Flávio Dino? É terrível. Quer dizer, ele está chancelando um cara desse que é anticristão, que defende uma doutrina, ele se gloria de ser comunista. O Lula diz, se gloriando de ter eleito um comunista para o Supremo Tribunal Federal. Meu Deus. Você está entendendo? Não está Rapaz, certo. Se... Repito, o comunismo, como dizia o Papa, o Pio IX, Pio XI, a doutrina é intrinsecamente má. Tá aí. Você está acompanhando aqui, tem dúvida? Meu amigo, eu estou aqui para te responder porque eu estou na frente de um cara que não tem muita amarra, não. Está falando aquilo que de fato é. Eu vou fazer algumas perguntas a você. Eu acho que eu tenho um tempo bom ainda. Tem quanto tempo aqui, meu amigo Pedro?
5 minutos só? Nossa, rapaz, o papo foi correndo numa velocidade, a gente falando aqui. Eu queria que você me falasse um pouquinho, sabe sobre o quê? Antes de caminhar no viés político atual que nós estamos vivendo, eu queria que você me trouxesse aqui o seguinte: pensamento. O que o Barros Alves pensa sobre o cenário atual do Brasil? Nós vamos sair dessa fase tão turbulenta que estamos vivendo? Bem, seria um ato de adivinhação dizer se sairíamos. Agora, como eu disse, eu acredito em milagre, tenho fé que nós devemos nos insurgir contra esse momento atual de crise no país, de decadência dos valores, das nossas tradições mais caras. Devemos denunciar os erros, os equívocos e devemos usar os mecanismos democráticos enquanto é tempo para derrubar os comunistas do poder. Pensamento do Barros Alves aqui. Se esse pensamento seria de antecipação, conclusivo, talvez tentar adivinhar um futuro, que você acabou de trazer aqui a resposta, então vamos pensar sobre o governo atual, Lula. O que você pensa sobre o Lula? Os governos Lula, incluindo aí o da Dilma, são um desastre para o Brasil. Tá. O problema maior não é nem o roubo que eles fizeram, porque o próprio vice do Lula disse que era a organização criminosa que ia retornar ao local do crime. Isso é um fato. Continua aí a corrupção rodando solto nesse terceiro governo de Lula, não é? Então, o que é que ocorre? É um governo que é um desastre desse, mas eles usam os mecanismos para manietar a população. Não há projetos que não sejam desastres. Por exemplo, bolsas. As bolsas são bolsas esmolas para trazer, para que, se fosse sucesso, os programas de inclusão dos países sérios, as pessoas se incluem e passam a ter dignidade, arranjam um emprego para produzir, para ter renda. Aqui no Brasil, não. Todo ano no orçamento é incluído mais dinheiro para as bolsas esmola. Então, o programa foi um desastre, que as pessoas não saem da pobreza. O discurso do Lula é o que tem de ser quantos milhões de pobres. Desde 2002, quando se elegeu, é só aumentando os pobres. Então não serve, não resolve. Como é que ele diz que o programa presta se ele vive dizendo que os pobres estão aumentando? Rapaz, o pensador tá aqui, Barros Alves, e eu vou perguntar mais. Eu tenho um tempo ainda. Olha, responsabilidade aqui de todas essas falas é o Barros que está dizendo, viu, gente? Aqui, Barros Alves, eu tô aqui recebendo ele com muita facilidade, ele está entregando tudo aquilo que ele acredita. Bolsonaro. Olha, o Bolsonaro, eu tenho a impressão que a fase do Bolsonaro foi muito boa. A direita teve uma oportunidade de exercitar o seu poder político, não teve a competência devida para poder permanecer no poder. Concomitantemente, o processo de fraude... A pessoa diz que houve fraude eleitoral. Não houve fraude eleitoral nas urnas, não. A fraude foi um processo, inclusive comunicacional. Olha, antes da eleição, em 2018, a ministra Rosa Weber convidou os partidos políticos, os grandes partidos políticos, para fazer um pacto contra fake news. Quem foi que não assinou? Está aí nas redes sociais, está aí na história. Quem não assinou o pacto contra as fake news foi o PT e os partidos comunistas, em 2018, convidado pela Rosa Weber. Eles pensavam que ganhariam a eleição. Como perderam para o Bolsonaro, o que é que fizeram? No outro dia viraram Madre Teresa de Calcutá, falando contra fake news. Inventam fake news, vivem de fake news, mas apontam o dedo sujo para os outros, dizendo que somos nós que fazemos fake news. Rapaz, você está entendendo? Muito bom. Então, o que é que acontece? Caiu açúcar no mel. Uma certa inexperiência da direita, uma certa incompetência da direita, porque aqueles generais ao entorno do Bolsonaro, muitos não sabiam nem o que era política, não tinha a malícia, o jogo da política, você está entendendo? E o Supremo Tribunal Federal colaborou, as cortes maiores, Supremo Tribunal Federal e o TSE. Por exemplo, quando o TSE proíbe o nosso lado de dizer que Lula era amigo de ditador, isso é um absurdo, porque Lula é amigo de ditador. É tanto que depois que ele se elegeu, ele botou logo um tapete vermelho pro cara da Venezuela. Você tá entendendo?
Então, o processo é esse. Esse processo esse inquérito de fake news, esse inquérito do fim do mundo, rapaz, isso não existe em ordenamento jurídico nenhum do mundo. 6 anos de prorrogação do inquérito. Isso não existe. O menino de segundo ano de direito sabe disso. Você está entendendo? Você consegue perceber tudo isso acontecendo e, em contrapartida, não tem freio. Não tem freio. Por quê? Porque o freio deveria ser no Congresso Nacional. O artigo 142 está na Constituição, é para ser usado. Aí publicou-se no mundo, o menino quer dar um golpe, o Bolsonaro quer dar um golpe. Sim, se o presidente da República, ouvido os outros poderes, não puder ouvido o Congresso Nacional, no caso, do artigo 142, se o presidente da República não puder fazer isso, então tira o artigo 142 da Constituição. Deixa de existir. O que está na Constituição é constitucional, é para ser usado. Você tá Pelo entendendo? menos deveria ser. Deveria ser. O que não é... Agora, o que ocorre é que alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, eles estão, eu digo sempre com todas as letras, defecando no que escreveram para a academia e rasgando a Constituição. Por exemplo, tem um texto que eu uso sempre ele, não dá tempo de eu tirar mais aqui para ler, tem um texto do Luiz Roberto Barroso, no livro Direito Eleitoral e Liberdade de Expressão. Esse é o título do livro. Direito Eleitoral e Liberdade de Expressão, da Aline Osório. É uma tese de doutorado cujo prefácio foi feito pelo Luiz Roberto Barroso, em que o Luiz Roberto Barroso exalta a liberdade de expressão como um bem maior da Constituição. Mas na hora que ele vestiu a toga, ele fez o quê? Ele mandou prender, contribuiu, porque mesmo com voto favorável, mesmo sendo o outro relator da matéria, ele contribuiu, ele nunca se insurgiu contra o que está ocorrendo. Isso quer dizer que nós vivemos correndo o risco de poder expressar uma palavra, um pensamento. A gente vem para um programa desse com medo, Você está entendendo? Eu digo, não, a gente, mas todo mundo está com medo. Medo. Sim, você de está falar entendendo? qualquer coisa. Ora, mas se eu tenho o guarda-chuva da Constituição, por que é que eu tenho medo? Eu estou dizendo o meu pensamento. Tá. E no caso específico, está escrito lá pelo Luiz Roberto Barroso. Você está entendendo? Ele fazendo o maior elogio à liberdade de expressão. Que se há mentira, isso é um preço a pagar, etc. Você está entendendo? Aliás, se eu agredir alguém, se eu caluniar alguém, tem a lei penal para poder me punir. Você está entendendo? Se eu difamo alguém, tem a lei penal para me punir. Precisa você... Esse pessoal que vive querendo fazer regulamentação de mídia social, ele não quer fazer regulamentação de quem mente, não. Ele quer fazer censura mesmo. Tá aí. Esse é o Barros Alves, meu amigo. Tá aqui no nosso programa. Qual o tempo aí, Pedrão? Acabou? Estourou? Então nós vamos finalizando. Eu tinha que fazer uma pergunta ainda fiz pergunta aqui sobre Lula, Bolsonaro e tinha que fazer uma pergunta sobre o cearense. Ciro Gomes, rápido, em 30 segundos. Ciro é muito inteligente, é uma figura muito inteligente. As pessoas, quando diziam que eu faço oposição ao Ciro Gomes há 40 anos. Você? Mas a política é dinâmica. Eu tenho uma longa história com o Ciro, com o Cid. Quando o Cid foi presidente da Assembleia, eu era presidente da Associação dos Servidores da Assembleia. Passamos 2 anos brigando, você está entendendo? Só que o Ciro é um cara muito inteligente, conheço de perto, e no fundo do poço do político tem uma mola propulsora. Olha aí. Eita, programa velho abençoado desse hoje aqui, rapaz. Mas trouxe muito aqui. O Pedro ficou pensando um bocado. Pedro tá querendo avançar na academia para daqui a pouco estar junto aqui com a gente também, pegando um pouquinho dessa sabedoria do meu amigo Barros Alves. Olha, muito feliz, eu agradeço o carinho da audiência nossa que empregou esse tempo agora, aí de 10 até 11 horas, dedicando você a atenção de compartilhar aqui. Recebida a sua presença aqui no dia de hoje, me alegra muito, eu fico muito feliz que de forma muito simpática, atenciosa, solícita, quando eu te fiz o convite, você disse eu vou, não tenho objeção, vou lá e sento com você, e aqui eu queria te agradecer, dizendo que você tem porta aberta quando você quiser, você pode voltar aqui trazendo novidades sempre. Renato, eu que agradeço, viu? Gostei muito do programa, você é um rapaz inteligente, sabe fazer as provocações da vida, e agradecer também ao enorme auditório que você tem
e que assiste esse programa. Muito obrigado Muito a vocês, bom, estou sempre às ordens. Maravilha, feliz demais. Eu prometo voltar amanhã, se Deus deixar, se Ele permitir, se for de sua vontade. Se Deus quiser, você continua ouvindo a programação, sendo muito abençoado, participando. O vídeo fica no YouTube para você assistir quando você quiser e na TV, quem sabe, não é? Uma reprise para você assistir no domingo. Sempre passe, a gente está aqui também. Um abraço, minha gente. Fica com Deus e até amanhã.